Olá, estudante, tudo bem? Vamos começar a nossa terceira quinzena, né? Na primeira semana da terceira quinzena. Lembrando que essa quinzena já faz parte do terceiro bimestre, do segundo bimestre, tá? Então, todas as atividades de Química e Pequim são avaliativas para você, tá? Façam todas, porque você será avaliado por aquilo que você fez, tá certo? Então, nessa primeira aula, dessa primeira semana da terceira quinzena, nós vamos falar sobre diluição. Já falamos alguma coisa e vamos reforçar mais alguns exemplos para você, tá? Essa aula terá uma aula que eu vou mostrar para você alguns cálculos resolvidos, e eu vou ter uma aula somente de exercício que eu vou fazer aqui no quadro para você, tá bom? Então vamos para a nossa aula de diluição de soluções químicas. Muito bem, estudante, vamos para a nossa terceira quinzena, né? A aula 1, e nós vamos falar sobre diluição de soluções, né? Essa é a semana 1, lembrando que já é do segundo bimestre, tá bom? Então nós vamos falar sobre alguma diluição de soluções químicas, né? Já vimos algumas e vamos ver mais alguns reforços, tá ok? Então, diluição de soluções. A diluição de soluções ocorre quando acrescentamos solvente, geralmente a água, né, em alguma solução. Com isso, o volume da solução aumenta e sua concentração diminui, né? Claro que você tem uma solução e se você acrescentar água, vai diminuir a concentração. Porém, a massa do soluto permanece inalterada, não vai mudar, a massa é a mesma. Isso é feito, por exemplo, quando diluímos um produto de limpeza antes de usá-lo, né? Você vê aqui em qualquer produto de limpeza tem os dados, né, no rótulo, né, a quantidade que você pode diluir, né? Por exemplo, aqui o desinfetante aqui, diluir 40 ml do produto por litro de água, certo? 40 ml por litro. Na limpeza de piso, azulejo, ele dá essas informações, tá? Então, no dia a dia, várias vezes, até sem perceber, nós realizamos o processo de diluição de soluções. Por exemplo, a embalagem de produto de limpeza e higiene doméstica, como desinfetante, orienta que eles sejam diluídos antes de sua utilização, certo? Outro fato também é quando outro exemplo é a preparação de sucos. Aquele suquinho, né, de pó, né? A partir de concentrados industrializados. É indicado no rótulo do produto a quantidade de água que deve ser adicionada, tornando o suco menos concentrado. Então, ele tem esses tipos em forma de soluto, né? E outro quando você acrescenta água, né? Tá? Então, a fórmula para você calcular uma diluição de solução é essa fórmula aí, ó, CI, que é a concentração inicial, o VI, que é o volume inicial, a concentração final e o volume final, certo? Então tá aí para você, essa é a fórmula que a gente usa quando a gente pega as questões e joga os dados aí em cima, e é só fazer a continha de matemática, né? Vamos ver um exemplo, né? Imagine que se diluiu um suco em 3 litros de água. Se a concentração inicial do suco era de 40 gramas, significa que tinha uma massa de 40 gramas, correto? Para cada litro do solvente. Mas como teremos 3 litros, né, a massa será dividida por 3 e a concentração será então de aproximadamente 13,33 gramas por litro, ou seja, 13 gramas para cada litro de solução. Porém, na solução inteira ainda permanece a massa do soluto de 40 gramas. Então, a gente extraindo os dados dessa questão, né, vamos separar solução inicial, a que você tem já pronta, e a solução final que você preparou, né? Olhando para essa questão, a gente vê concentração inicial 40 gramas, né? Tá ali, ó, né? 40 gramas, tá? Ok? E a massa, a gente sabe que tudo que é se refere ao soluto, né? A massa 40 gramas, tá? E o volume inicial de 1 litro, certo? Volume inicial de 1 litro, porque você tinha diluiu um suco em 3 litros de água, né? A concentração inicial do suco era de 40 gramas por litro. Então,
40 gramas, né? Eu tinha aí a minha massa e o litro e 1 litro, certo? Bom, tudo bem. Agora, na solução final, o que o exercício está pedindo é a concentração final, né? Então, se a concentração final, eu tenho os dados ali que a minha massa inicial é 40 gramas, né? E o volume final que eu quero produzir depois será de 3 litros. Então, nós vamos calcular aí o quê? A concentração final, tá? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar jogando dentro da fórmula, né? Jogando dentro da fórmula, eu vou somente substituir, ó, 40 gramas, que é a inicial, 1 litro, que é inicial o volume, a concentração final não tenho, e o volume final, 3 litros. E aí é só você multiplicar, ó, 40 vezes 1, 40. Aí dividido por 3. Tá? E você fazendo essa divisão, vai chegar a 13,333 gramas por litro. Certo? Lembrando aí, eu coloquei aí embaixo aí, os dados das questões. E é só você substituir. Entendeu? É só você substituir. Tá? Vamos ver essa aqui, ó. Muito fácil. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração de 15 gramas por litro, certo? Eu tenho 100 gramas, né? É um volume inicial, e tenho 15 gramas, que é a minha concentração inicial. Ao volume final de 150, eu tenho um volume final, tá? A nova concentração será, aí sim, aí eu estou querendo saber qual é a concentração que vai gerar depois. Então, jogando na forma, o C1, que é inicial, tem um 15, concentração inicial. O volume inicial tem um 100, é o que eu tenho na mão. Então, eu vou produzir para 150, que é o meu volume final, mas a concentração vai ser de quanto agora? E aí você vai multiplicar 15 por 100, vai dar 1.500, dividido por 150. Então, minha concentração final será de 10 gramas por litro. Entendido? Então, é muito fácil. Quando você tem os dados na mão, você jogar dentro da fórmula, você resolve a questão. Agora, você tem que identificar quem é inicial e quem é que vem depois, o final. Então, aí quando chegar a sessão de exercício, eu vou fazer alguns exercícios para vocês. No final, né, em uma aula só, vou fazer o exercício sobre diluição e sobre o próximo assunto, que é mistura de soluções. Então, eu vou fazer para você algumas questões no nosso quadro, e aí você vai ficar sabendo melhor como é que se faz esses cálculos tranquilo, tá ok?